Olá pessoal, tudo bem? Sou o aluno Matheus Henrique da turma IEN 001 do curso de Gestão Financeira. Hoje nós vamos resolver um exercício de função quadrática ou função de segundo grau. Se liga aí. Então vamos lá pessoal, a gente tem esse exercíciozinho aqui para a gente resolver, tá? No caso é a função quadrática. E por ser função quadrática, o desenho que a gente fizer aqui dentro desse gráfico vai ser em formato de parábola. O que significa parábola? Parábola é uma curvaturazinha assim, ó, com concavidade virada para cima ou concavidade virada para baixo. Mas para isso a gente precisa identificar quais são as coordenadas para essa parábola ficar certinho aqui dentro do nosso gráfico, tá bom? Analisando aqui a função, a gente percebe que o nosso coeficiente A ele é menor que zero, ele é um número negativo. A partir disso a gente já tira que a nossa concavidade ela vai ser virada para baixo, ou seja, nosso desenho dentro do gráfico, esse sentidozinho aqui, tá? Uma concavidade virada para baixo. E o nosso coeficiente C aqui, a gente vê que é um número também positivo, né? Ou seja, ela vai cortar o eixo Y aqui no número 3. Nesse pontozinho aqui. Agora o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa identificar os zeros da função, as raízes da função, né? E para isso a gente precisa igualar essa função aqui a zero. Então a gente vai transcrever ela aqui. Beleza, a gente transcreveu a nossa função e igualou ela a zero. O que a gente precisa identificar agora é o valor do nosso delta, para a gente descobrir as coordenadas, que no caso será transcritas aqui no eixo x, tá? Então vamos lá. Sinalzinho aqui de delta. Então beleza. Delta, ele será igual. Então, o nosso delta, ele será igual a 25. Então a gente já tem aqui o nosso valor de delta. Agora a gente vai descobrir os valores de x. O x1 e o x2. Vou colocar aqui o x1. No caso, nosso x1 será igual a menos 1. Então esse é o valor do nosso x1. Agora vamos descobrir o valor do nosso x2. Ele é equivalente a 3,5. Esse é o valor do nosso x2. Agora, pessoal, eu preciso identificar aqui na nossa parábola o ponto de máximo. No caso, a gente vai fazer aquela voltinha da parábola, mas a gente precisa identificar qual vai ser o topo, o máximo que ela vai atingir. E para isso a gente precisa identificar as coordenadas de vértice. E para isso a gente precisa calcular, eu já deixei transcrito aqui, no caso essa equaçãozinha aqui, tá? Para a gente identificar o x de vértice, no caso será, então a gente tem o x de vértice 1 sobre 4. Agora vamos identificar o vértice de y, que no caso será, a gente tem essa equaçãozinha aqui. E para a gente identificar nossas coordenadas, a gente precisa dividir esses dois vértices aqui, tá? Respectivamente. Então vamos lá. 1 sobre 4 será igual a 0,25. Então esse será o valor de vértice de x. E aqui será 3,125. Então, pessoal, vamos colocar essas coordenadas aqui no nosso gráfico, tá? Se a gente ver aqui, 0,25 ele vai ficar mais ou menos aqui. Se entre 0 e 1 é 0,5 aqui, 0,25 vai ficar mais ou menos aqui, ó, nesse pontinho. A gente vai colocar aqui, ó, nossa linha, até ele vai ficar um pouco acima do 3. Vai ficar mais ou menos aqui. A nossa coordenada vai ficar mais ou menos aqui. Nossa parábola também vai passar por aqui. Então, a partir disso, a gente já pode desenhar a nossa parábola com todas as coordenadas já colocadas no gráfico. E no caso, ela vai ficar nesse sentido. Então, essa aqui será a nossa parábola.
Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o nosso exercício de hoje. Espero que tenham entendido e até a próxima.